distância. Tá bom? Então vamos lá. Então... 3, 2, 1. Muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Projeto Saber Livre, aqui nos estúdios da FPL Educacional, um dia muito especial, porque hoje é o nosso episódio número 3. Episódio número 3 e 3 episódios e nossa segunda convidada. Estamos muito bem, 2 convidadas já. Vamos continuar nesse nível. Comigo hoje à mesa, meu queridíssimo Felipe Felpix. Fala comigo. Né? Você tá bom, meu filho? Maravilhoso. Antes de apresentar a nossa convidada, vamos mandar um abraço para o nosso terceiro integrante? Vamos? Olha para lá. Oi, querido Negão. Felipe Elvis. Melhora logo, meu irmão. Toma os remédios. Chá de hortelã, chá de gengibre, tá? Suco de caju, goiabada como sobremesa. Essa não é a trilha, mas não pode ser. Mas pode ser. Bom, brincadeiras à parte, para deixar a nossa convidada um pouco mais leve, porque ela tá tensa. Você tá tensa? Eu sou tensa. Ela tá tensa, né? Bom, com nós hoje, o privilégio do professor de literatura, professora Brisa. Seja muito bem-vinda, Brisa. Olá. Tirar aqui. Podemos. Vamos falar muito de literatura nesse mês de maio. Só lembrando, Brisa, eu vou falar, eu não vou cortar, mas não precisa falar tão perto assim do microfone. Sabe por quê? Senão você vai ficar parecendo um tal de Antônio aqui da mesa, que parece que ele... É que você fez assim, eu falei, vou fazer também. Não precisa. Aí eu falei, agora eu só faço essa atenção. É pra fazer, então tá. Ele fez tá isso bom. tanto que ele quase tampou a câmera aqui, sabe? Acontece. E coisa de iniciante, entendeu? Ai, desculpa, a quinta série que é... Perdão. Não, sim. Também pensamos isso. A Isso a gente quinta vai ter que série cortar habita também. em Não, mim. eu corto quase nada. Né? Corto quase nada. Saúde. Mas, Brisa, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada. É um privilégio para nós ser uma indicação de várias pessoas, principalmente do nosso queridíssimo Elvis. Mas eu já te encontrei pelos corredores aí da do vida, ensino, da pedagogia. E eu sempre ouvi os seus projetos e às vezes eu fico te stalkeando pela página de onde você trabalha lá, que é do Evoluir. Evoluir Estudos, né? sim. E eu vejo umas coisas bacanas e a gente vai conversar sobre isso. Mas antes, sempre é bom dar um abraço para quem? Para os nossos apoiadores, a FPL Educacional, né? E também o nosso queridíssimo João, nosso produtor. Lindão. Né? Pois é, seu ponto de vista. Né? Ele rindo lá no fundo, cara. Pois é. Eu vou... Enfim, bom, vamos lá. Brisa não gosta de ser apresentada, então ela é professora de literatura. Isso. Brisa, de onde cai a literatura na sua vida? Bom, meu pai, né, eu comecei a ler muito cedo, assim, né, antes da escolarização oficial, meu pai ensinou eu e minha irmã e meu irmão a ler. Então, eu sempre tive muito acesso, né, a livros, a obras literárias e tudo mais. E eu acho que parte aí, né, da primeira infância, assim, foi uma coisa que eu nunca abandonei, né. E na hora de decidir o que fazer da vida, né, eu decidi optar por esse caminho que às vezes, assim, parece um pouco árduo, né, mas necessário. Já explicando, né, sou professora, tô, né, hoje gravando já totalmente rouca. Tranquilo, né, tranquilo. completamente Tô rouca. vendo a voz falhando aí. Vai falhar, tá porque boa, é isso, tá faz boa. parte também. E o professor ele tem um mal que ele começa falando baixinho. E vai aumentando, né? Vai aumentando, e aí já era. Aí acabou. Você fala... Isso é no dia a dia, né? Às vezes você tá em casa ouvindo uma musiquinha e Não, por que você tá gritando? Eu não tô gritando, Meu pai né? fala eu isso. Estou gritando. Eu tô escutando vocês lá do portão, cara. Pelo amor de Deus. O professor não consegue nem fofocar, né? Ele grita. Enfim. Felps, que frio é esse, meu querido? Você essa touca. Vai, vindo a 110. Faz frio, né? Então tá, né? Sei. Essa touca é de onde? A origem dela, me fala. Não é da... Avenida Paraná. Não é Centro isso. de Belo Horizonte, comprei com um boliviano. Pronto, você respondeu a minha pergunta. Um boliviano, lá da Bolívia. Mas Só, os né? símbolos são quechua. Aí, ó. Enfim, é complicado, sabe? São símbolos quechua da sua touca. É verdade. Não, sim. Bom, Brisa, só pra você entender o nosso contexto aqui, esse é o episódio... Hoje é dia 27, terça-feira. Meu aniversário. Seu aniversário? Mentira. Sério, real, dia 27. Dia 27? Hoje é seu aniversário? Uhum. Eu mudei a trilha sonora. A trilha é ser outra. A trilha hoje é parabéns pra você. Da Xuxa. Aí você coloca assim. Ó.
Você sabe que toda vez que a gente fala Xuxa, aparece lá no YouTube, aparece nomes falados ao longo do podcast. Aí apareceu a foto da Xuxa. Oh, meu Deus, vai ter Nossa. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Ela tá lá. É porque a gente tem um momento hilariê, mas depois a gente fala sobre isso. Mas voltando, deixa eu concentrar. Deixa eu concentrar aqui. O que acontece? Então, o mês de maio, né, pra gente fechar o mês de maio, nós começamos a falar no primeiro episódio sobre a abolição. Sim. No segundo, nós trouxemos nossa primeira convidada, que foi a Lawine, que deu um show aqui, né, falou poesia e contou até outros lados da profissão que ela tá tendo no momento, que eu achei máximo. E para fechar, assim, com chave de ouro, nós te trouxemos aqui pra gente falar um pouco de literatura que casa com o tema de abolição. Sim. E com o tema de mulheres e também mulheres negras. Porque vamos só entender, você é uma mulher, apesar de não ser negra, você também sofre com problemas da sociedade. Sim. Né? Eu vou usar palavras mais simples aqui, mas a sociedade, ela também te oprime de uma maneira. Porque a gente até comentou no episódio anterior, as mulheres brancas sofrem um tipo de preconceito, de violência, e as mulheres negras também sofrem, mas sofrem um pouquinho a mais. Ok. Mas hoje o nosso foco é falar de mulher branca. Mas antes vamos falar um pouco sobre esse lado da literatura que casa com a ideia da abolição, que pode ajudar no Enem. E aí, o que você pensa? Pergunta número 1. Ah. Como você, como uma mulher branca, se sente comentando sobre uma literatura negra? Bom, primeiro eu sou uma profissional de letras, né? É o meu trabalho. Legal. Mas, para além, né, do discurso de quem pode falar sobre o quê, eu acho que a gente tem que pensar que tem que ser dito. Não importa como, né? Tem que ser dito. Eu acho que o projeto Pensar Saber Livre, né? Ele precisa ser livre e que todos possamos, né, estar aqui para falar de diversas áreas, assim. Inclusive, parabéns para vocês pelo projeto, né? Muito obrigado. bacana. Bom, na literatura, né, já puxando esse gancho aí que você fez, a gente tem uns autores que eles foram muito excluídos da ideia do que é a literatura canônica, né? O que a gente entende como literatura brasileira? Pensa aí um escritor brasileiro que vem na sua cabeça e fala, todo mundo vai falar Machado de Assis. Machado de Assis, que foi estudado como homem branco durante décadas, né? E que não é, né? E que hoje a gente faz uma nova leitura do Machado de Assis como homem preto, como homem que vivenciou diversos problemas, né, na sua época. E que denunciou, sim, por mais que durante muito tempo a gente leu muitos textos críticos sobre obras falando que ele não trabalhou temas como racismo, isso é uma falácia, né? Os textos dele estão recheados disso. Mas eu queria falar de uma mulher, já que o tema é esse, né? Uma autora especial, que inclusive caiu no Enem ano passado, caiu um textinho dela. Ela chama Maria Firmina dos Reis. É uma romancista brasileira. Vocês já ouviram falar dela? Já por alto, mas... Eu ouvi no Enem. No Enem, porque caiu, né? É. Porque não está em livro didático nenhum, né? A Maria Firmina dos Reis, ela vai escrever um romance abolicionista em 1859. É uma maranhense preta escrevendo romance abolicionista que funda uma escola para ensinar meninos e meninas a ler e a escrever. E aí eu tô aqui para propor outra trilha sonora. Fala. Eu esqueci o nome da música porque eu detesto nomes, não sou capaz. Né? Aquela música que fala assim, vou aprender a ler para ensinar meus camaradas, Maria Bethânia, né? Basicamente é o que ela faz, né? E ela sofre dentro desse sistema que ela vive toda a opressão possível. A escola fecha, ela vai para o fundo da casa dela ensinar, né? E isso eu acho que dialoga completamente, né, com a pauta trabalhada. Sim, total. E como que a gente deixou de pensar sobre isso durante todo esse tempo? A gente deixou, será? Será que a gente deixou de pensar? Ou será que a gente não ouviu quem estava pensando também? Sim. Né? Porque tem esse outro ponto aí. Boa. Falei muito, né? Professor, é isso. Joga a bomba. Aí acabou. Não tem um minuto. Vai falando. Bom, minha pesquisa rápida aqui apareceu uma música que chama Iaiá Maceba. Iaiá Maceba. Iá é mãe, né? Em Yorubá. E Betânia tem muito disso, né, cara? Sim. Essa relação. Pra mim, você ia meter Betânia era o bairro, cara. Mentira. Você... Foi mal. Não, cara, porque eu vou quando eu escuto Betânia, assim, que eu gosto de falar como se fosse íntimo, né?
É Betânia. Você já é Betânia, né? É Betânia. Mesma coisa assim. E aí eu gosto dela, assim, de ver, porque eu lembro muito da Bahia, cara. E a Bahia ela tem uma coisa diferente, uma energia. Tem uma energia. Né, uma coisa. Enfim. Puxando outro tópico da Betânia, ela interpreta a música que ganhou o Carnaval de 2019 pela Mangueira. História pra Ninar Gente Grande. Caiu no vestibular também. Caiu no vestibular. E aí ela trata justamente, peraí, essa história oficial ela não existe, né? Atrás da escultura, da pintura tem sangue retinto, mas quem faz mesmo o cotidiano é o cara que levanta às 5 horas da manhã, é a mulher, é o negro, o preto, que foi excluído, o indígena, enfim, a galera de baixo, como nós, né? Sempre, né, cara? É a base que transforma, Legal, que sustenta e que transforma todos os processos que faz acontecer e ele é abandonado. O sujeito, ele não existe, né? E sempre vai ter um movimento para manter a gente preso e eles vivendo da melhor maneira possível. Então aí, aluno que tá aí assistindo e ouvindo a gente, esperto, só a gente tá aqui para libertar você dessa caverna de Platão. Hoje eu tô inspirado, Nossa, cara. foi bonito, foi muito bonito. Hoje é bom você estar inspirado, porque hoje eu tô meio puto, né? Porque diga, abra seu coração. Eu até Vamos postei. falar sobre a pele. A gente vai falar sobre a pele da mal. Eu vou devastação. falar de uma vez. Cara, eu tô puto por 2 motivos. O primeiro, por causa da pele, né? É a pele da devastação, porque eu fiz 2 anos de direito ambiental, os caras mandaram meu curso pra merda, assim, em 1 minuto, né? Primeiro ponto. E segundo, cara, é porque o Instagram cortou a parte que eu xingo os deputados e os senadores. Por que será? Por que será, né? Por quê? Mas enfim, então eu vou falar aqui, porque eu tenho espaço pra falar. Né? Aqui o saber é livre. O saber é livre e eu falo. Cara, eu fico puto pros caras que ganham Subir pro YouTube. 47 mil, velho. Os caras ganham 47 mil pra ficar brincando com a legislação, brincando com os quilombolas, brincando com as comunidades indígenas e mudando regra pra facilitar. Por que o Instagram cortou? O Instagram cortou a parte, velho, que eu falo lá, que eu faço a comparação do seguinte. Mariana, a barragem de Mariana, ela era considerada de médio porte. Então, para eu instalar, de acordo com o artigo 225, eu preciso de uma série de licenças para colocar uma barragem. Sim. Com essa nova lei, não precisa. Sim. E aí, se acontecer alguma coisa, eu vou responsabilizar quem? Mas a gente não pode pensar no que acontecer, a gente tem que pensar no antes. Pô, antes de colocar essa barragem, que licenças foram feitas para liberar? Os caras liberaram, velho. Um tanto de Mariana, um tanto de caldo em Rio de novo. Então eu tô meio nervoso desde o dia que saiu isso, até postei lá, né? Eu acho, assim, perdão, te interrompi, não, mas eu acho, assim, que a gente fica, né, pensando, Mariana, teve, né, o desastre de Mariana, e pensando todas essas questões. A América Latina inteira tem feito um movimento para trazer, né, para o Brasil uma lei que chama Pachamama, né? Sim. A ideia como a natureza como sujeito de direito, né? E a gente só retrocede, a gente vai ser o último de novo, né? A gente vem sendo o último desde sempre. E é isso é que dá, a revolta vem daí, né? E o mais contraditório é que esse ano tem COP30. Não, em Belém do Pará, pra quê, né? Eu fico pensando, assim, meu ódio compartilhado com o seu... Perdão aos alunos paraenses, gente. Não, meu ódio compartilhado com o seu eles estão montando toda uma estrutura em Belém do Pará que nunca tinha sido vista, eles estão gastando maior grana pública que é necessária, que já deveria ter sido gasta, mas por conta da COP para planejar para 2050 um monte de coisas e que a gente, na verdade, vai criar outras leis para que isso não funcione aqui, né? Então é isso. E por fora nós temos a questão da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, que é um caso, é uma questão política energética e geopolítica energética, né? Porque você tem a questão lá na ponta, porque a bacia, né, de petróleo, ela tá no limite Brasil e Guiana Francesa. Sim. E aí é muito louco a gente pensar nisso, porque quem faz a perfuração é o Brasil, quem tem essa tecnologia é a Petrobras. A Guiana Francesa, o nome diz Guiana Francesa, é da França. A França não tem essa tecnologia, ou nem precisa trazer, porque ela pode alugar a nossa para fazer. Então, se o Brasil não perfurar, a França vai fazer. E aí fica esse paradoxo, né? Eu vou proteger o meio natural e não vou fazer, e aí a França tira, usando os equipamentos que eu tenho, que eu posso estar fazendo isso? Sim. Cara, e aí
E aí... Que o cara vai vender, vai alugar, tranquilamente. E aí, cara, a gente entra nessas lógicas que é totalmente contrário ao que a gente acredita, né? E você falou do Pachamama, eu fiz umas leituras na época, é muito decente e muito corajosa essa lógica, essa forma de pensar. Colômbia, né? Eles já fazem parte desse... Porque você coloca a natureza como um sujeito e presente dentro do seu contexto. E o engraçado é a gente falar isso como se todo mundo tivesse acabado de inventar essa ideia, né? Uma ideia totalmente indígena, né? A Pachamama, Mãe Terra, até o próprio nome é Quechua, por isso que eu brinquei com sua touca. Na lógica ecossocialista, dos caminhos para você resolver a questão dessa destruição, porque para o ecossocialismo, nem o capitalismo, nem o socialismo e o comunismo resolverão o problema futuro. É necessário uma nova... É o ecocentrismo. Nem o ecocentrismo. O ecocentrismo é defendido pelo Krenak, né? A forma que ele defende. O Krenak, ele tá junto ali, se a gente colocar nos pensadores do ecossocialismo, ele seria isso. Ele seria esse caminho. Porque ele fala uma coisa interessante que são o conhecimento tradicional que vai salvar o que a gente está destruindo. Né? E o ecossocialismo traz essa lógica de a gente tem que rever e pensar como que os povos tradicionais viviam e a gente gerar uma ruptura no modelo de consumo e no modelo produtivo. Caraca. Nego Bispo fala disso, né? O tempo inteiro ele fala, poxa, o pessoal vai lá e estuda na faculdade para aprender a fazer uma agrofloresta, mas aí eles vêm ensinar pra gente, quilombola, a estrutura de uma agrofloresta, né? Tipo, como? Por quê que eu vou aprender com você, né? Não, sim. É essa lógica. E é muito louco porque na lógica ambiental, você tem que ouvir inicialmente os povos tradicionais. Sim, por mais que porque ele é considerado um conhecimento. Então, um conhecimento científico mesmo, assim. Então, você vai ouvir, você vai chegar, né? Você vai... Como é que funciona isso? Né? Tem funciona assim. Históricos que a gente trata da questão do benzedeiro, do curandeiro, lá em 1500, 600, a galera era respeitável. O problema... Respeitado, né? O problema é quando vira república. E aí você tem na Constituição, acesso à saúde, quem fala que é doença, não é o médico formado. E essa galera vai de arrasta pra baixo. Velho, o que acontece? Quando a gente começa a falar sobre isso, eu fico... Nós evoluímos. Tá na Constituição. Teoricamente, nós evoluímos, né? A gente já entende que isso daí não é o 100%, né? Sim. Já estava na hora da gente parar com essas discussões. O que a gente está falando aqui deveria ser conversa de criança. Sim. Né? Porque isso aqui já deveria estar enraizado nos nossos conceitos do cotidiano. E a gente tem que ficar sempre falando a mesma coisa. Sempre. Parece que existe um apagamento automático sobre esse assunto. É porque ele não foi concebido pelas vias ocidentais, né? Então a gente tende a deixar fora, né? Deixar à margem, subalternizar os saberes tradicionais, né? Pergunta número 2 que veio agora. Esse apagamento, ele é literário? Com certeza. Maria Firmina dos Reis foi completamente apagada. Lima Barreto foi reconhecido muito tempo depois, né? Lima Barreto, inclusive, ele fala disso, né? No Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele traz um médico que leu vários manuais franceses e tudo mais. Esse personagem do médico respeitado, mas quando ele precisava entender alguma coisa, ele procurava a senhora, né? A benzedeira lá do bairro, que sabia muito mais do que ele, né? Ele traz esses personagens, assim, que vão fazer a gente questionar. Só que Lima Barreto começou a ser reconhecido só depois da Semana de 22, Semana de Arte Moderna, né? Porque ele foi, assim, completamente eliminado da literatura, inclusive, né, no seu período histórico ali, ele era considerado um péssimo escritor, né? Inclusive, ele odiava futebol, tá? Se eu não me engano, acho que é o texto dele, e ele escrevia contra o futebol do Brasil. Sim. Porra, aí não, cara. Gostei dele. Mas sério ele era mesmo, bacana. cara, sério. Imagina ele agora com o SAF, né? Nossa senhora, tá lá na o SAF ia bater assim. palma, porque realmente o futebol acabou, velho. O futebol acabou, agora é só isso. A questão dele com o futebol era bem mais complexa, né? Mas assim, é outro podcast, né? Igual tem autores, assim, que a gente fica conversando com as professoras, e tem uns autores que eles são um episódio, 2, 3, 4. E eu lembrei agora de um que é português, que ele escreve como se ele tem personagens, né? É como se ele fosse... Pseudônimos.
Sim, mas ele é como se fosse aquele cara do fragmentado. Ele tem várias personalidades, ele vai escrevendo. Pseudônimo mesmo. Né? Pedacinhos dele ali. Cara, eu esqueci o nome dele agora. Eu sei que ele é português, cara. E aí uma vez uma pessoa me contando, eu vou pesquisar aqui. E falando desse cara. Não, ele escreveu esse livro, mas ele escreveu como fulano de tal. Hã? Fernando Pessoa. Esse camarada mesmo, velho. Você vê. Pelo nome eu achava que ele era brasileiro, assim, do carioca ali. Fui e tal. descobrir isso na faculdade também, tá? É quanto dos seus sal são lágrimas de Portugal, né? Ele vai falar aí do processo das grandes navegações também. E assim, como que o cara consegue? Eu acho que o escritor, são pessoas fora da curva, porque eles conseguem captar eles têm uma sensibilidade muito diferenciada, né? E eu, fazendo um paralelo com essa sensibilidade, eu penso em Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas. Tudo Nossa pra mim. Senhora. Né? Que o cara, ele dá uma aula de geografia. Sim. Não há, assim, há um estudo que não é um dos melhores relatos sobre o Cerrado e transição para Caatinga da geografia, assim, melhor do que muito geógrafo fez, mas de uma maneira muito mais literal. Assim. Ideia para o futuro, para o segundo semestre. Gravar um aulão lá na gruta do... Lá em... Como é que fala? Eu esqueci o nome da cidade dele. Lá descendo pra cá. É Codesburgo. Bora pra Codesburgo? Bora! Adoro Codesburgo. Literatura. São 700 quilômetros pra fazer esse mapa aí. Não, eu tenho vontade de... Não, A travessia, né? Eu tenho, Não, existe a a gente pode travessia só em dele, Codesburgo. de bicicleta Sim, e tal. existe a Tenho travessia vontade. eu também. Vambora, vamos. É vamos, tanto vamos. que é... Bora! Você apostou o e-book semana passada, já soltou pra galera. Vambora, filho. Bora, filhão. Bora. Vou anotar Até aqui. porque eu vou estar 10 quilinhos a menos, vou dar conta de chegar Eu vou lá. ter que- Eu não tenho também. nada pra prometer, gente. Eu Não. não tô prometendo nada. Não, você- Mas se você andar de bicicleta. Pronto, apoio moral. Você vai de né? apoio Se moral. andar de bicicleta. Sabe quem anda de bicicleta também? Elvis. Ele vai. Aliás, eu tava vindo pra cá, achei que era o Elvis vindo de bicicleta. Eu pensei, velho, eu vou atropelar. Né? Porque entrou na minha frente. Não porque eu queria atropelar, porque o cara entrou na minha frente. Tá igual a minha filhada ontem fazendo para casa, 5 anos. Aí eu tô assim, colore o caminhão, ela vou colorir de vermelho. Por quê? Porque alguém foi atropelado pelo caminhão. Eu falei, cara, calma aí, velho. Calma aí, cara. Calma aí. Ou seja, ela vai pintar só a parte de baixo dele e um pouquinho. Né? Enfim, Mas vamos voltar aqui. vamos voltar porque... Mas- Guimarães. Guimarães, vamos fazer. Guimarães, ele cria uma escrita, né? Para além do mapa perfeito, né? Guimarães, ele cria uma linguagem, né? Uma linguagem ali que vai trazer questões norte, nordeste. Ele pega várias partes do país e inclui nessa nova língua que ele cria. Existe até dicionário para ler Grande Sertão Veredas, né? Sim. Eu leio Grande Sertão Veredas todos os anos, tem 10 anos. Meu nome é Brisa, eu leio Grande Sertão Veredas tem 10 anos. Putz. E é isso, todos os anos. O Porque Guimarães, ele a cada vez, né, é outra percepção que a Sim. gente tem, né? Eu acho um dos maiores autores, assim, né, que a gente pode considerar. Guimarães seria tipo o Tolkien brasileiro ou o Tolkien Não, o seria... Machado de Assis é essa pessoa. É. Esse é o Machado de Assis e o Cruz de Souza. Legal. Sim, são os dois. Você sabe quem é o Tolkien, né? Sim. Senhor dos Anéis, cara. Você fez uma cara de Antônio aí, tipo... Não, esse é o Não, Machado porque de eu Assis fiquei viajando mesmo. pelo Cruz de Souza, legal. Não, Cruz de Souza é muito uma literatura que foi totalmente esquecida também. O simbolismo do Brasil, ele teve pouquíssima relevância, porque o que estava em alta era o parnasianismo, né? Os parnasianos, eles buscavam ali uma linguagem culta, palavras raras, umas rimas ricas. E a ideia era meio que escrever longe de tudo, né? Você vai pro alto da Torre de Marfim, né? Sem interferência social. Essa é a ideia do parnasiano, né? Aí. E aí o simbolismo vai trazer questões mais espirituais, questões, né, relacionadas a formas de existência. E o Cruz de Souza é um dos autores que foi deixado completamente de lado, né, nesse período aí também. Falando de pessoas excluídas da literatura, né? O Cruz de Souza, ele fala muito de dor, assim, né? De a dor e a morte como um processo de burilamento e tal. É muito legal. Cruz de Souza indico super, né? O que eu não tive no ensino médio, eu acabei de ter no podcast. Muito Que bom. honra. Obrigado. Sério. Bom, a gente não odeia... Eu odeio parnasianos. Você gosta de parnasianos? Não, do jeito que você tá falando, Eu detesto parnasianos, Não. gente. não perdão. gostei deles também. Não, você vai escrever uma literatura que elimina, que deixa de fora todas as questões sociais que estavam acontecendo, né? Enquanto isso, Lima Barreto estava ali falando, né, da vivência nos manicômios, falando da sociedade, falando do racismo. Os parnasianos estão lá, ó, igual um Parnasianismo- monte de
Tá na virada pra República? Sim. Ah, é por isso. É por isso. E aí você pensa... Projeto republicano, civilizador, É, forma a o cidade, Olavo Bilac. literatura, copia da França, os caramba quatro e por aí vai. Olavo Bilac, um dos maiores escritores, né, do período parnasiano aí, inclusive, né, ele vai ter textos duríssimos aí, né, em apoio à Guerra de Canudos, né, e tal, e falando das pessoas com muita violência, assim. Então ele era um revolucionário, então. Não, ele estava falando, né, Falando mal. contra. Claro, eu entendi. Tem aquela que tinha questão falado. Ele estava a clássica do favor Enem do que- Estado, inclusive a culpa doido. de vocês terem que se alistar também é dele, né, porque ele vai sair em campanha Tá de brincadeira. pelo país para poder falar que o alistamento vai ser obrigatório. E aí tem uma questão do Enem que fala sobre esse rolê de Canudos. Tem um texto que ele coloca. São 2 textos. Um contra e um a favor de Canudos, com o olhar do cara que tá né? Que é o cara de Canudos que tá lá lutando. Uhum. Então aí o Enem pede pra comparar, tá? Acerta aí, meu filho. É os Sertões, né? Eu sei que a questão é essa. Legal. É uma questão que fala um trechinho dos Sertões, em que ele tá falando que o sertanejo é um forte, né? Que ele, apesar de toda aquela diversidade, ele tá, né, na luta, compara inchada, né, do jeito que Isso. dá. E o outro texto é do Olavo Bilac falando essa raça de como é que ele fala? Ah, imundos, algo assim, né? Bem pejorativo. Aí você compara esses 2 pontos de vista, né? Pesado. Pesado. E é vendido como se fosse herói, né, cara? Como se O fosse- Olavo Bilac, sim. Pois é, eu achava que o cara é bacana e tal. Ah, você vê. Ah, nem, tá vendo? Até beber uma água. Quando a aqui, gente vai ver que a literatura tá atrelada com o contexto, ó. Uhum. e aí porque uns são valorizados e outros não. Na história a gente fala sobre isso, né? Tipo, que os documentos, eles são esquecidos por um objetivo prático mesmo. É pensar, não, esse cara aqui não faz parte do meu projeto, tchau. E aí você vê lá. Vamos apagar. E aí o outro cara você valoriza. E aí os textos vão e voltam, somem, desaparecem. E aí... Caos. Pensando aqui, né, em vestibular, a UFMG lançou, né, as obras que vão ser cobradas no vestibular seriado. Eu achei muito interessante, assim, porque uma é a Júlia Lopes de Almeida, vou falar só dos 2 principais, né, que são os que estão confirmados com certeza. Júlia Lopes de Almeida, que é uma escritora que basicamente ajudou a construir a Academia Brasileira de Letras, mas teve a sua cadeira na academia entregue para o marido, né? Oba, né? E o outro é uma música do Emicida, né? Que chama Principia e que ele vai tratar muitas questões, né? Ele trata de filosofia iorubá até questões relacionadas ao Estado, né? Punitivista e tudo mais, assim. São análises extremamente engajadas que estão sendo cobradas, né? O FMG fazendo certo, do meu ponto de vista. Sim. Não sendo omisso Omissa. ao que está acontecendo. Não Faltou só só ela, um texto mais ambiental aí, pronto. Aí nós estamos na A Unicamp liderança. também faz isso, né? A tradição da historiografia, da literatura, é essa parte do... A gente chama ali, né? Da escola cultural, Não, visão, e que é pega legal a essa- galera de baixo. É bacana. É legal essa parada do seriado do FMG que me lembrou o Cefet. O Cefet sempre lança um livro, você tem que ler ter uma O literatura. Cefet, há 2 anos, lançou a Júlia Lopes, né? A Júlia Lopes de Não Almeida sabia, não sabia. foi cobrada no Cefet, sim. Né? Né? Sim, eu lembro lá. Os contos dela. Eu acho que o Altec também cobra sempre uma literatura. Havia o Negreiro também. Davi Negreiro foi ano passado. Ano passado, Retrasado. Isso. Tava no cursinho lá. E aí, pensando na literatura, no Cefet, com o Altec e no seriado, a literatura ela é transdisciplinar pra caramba, né? Ah, sim, com certeza. E não a parece. gente tá ali, né, bebendo da humanas, da linguagem. Pois é. Humanas, linguagem. Nos últimos anos, essa sensação que eu tenho é que existem 2 coisas num vestibular, na escola, que dão medo na molecada: matemática e, ultimamente, redação. Redação Sim. virou um bicho de 7 cabeças. Sim. Né? E a redação parece que ela tomou assim, uma proporção que a literatura... Parece que a literatura virou a geografia. Né? Mas Tá é ali, a né? Só para lógica- preencher o espaço. Mas é a lógica do comércio, né? A pontuação. O que vale mais, né? Quanto vale, né? É essa lógica. Tanto que o pessoal divulga só os pontos da redação, né? O cara tirou Sim. 980 de redação e 0 O na cara prova. errou todas. Ele errou. Mas para fazer uma boa redação, né? Você também precisa ter conhecimento histórico, né? Linguístico, português. Mas você precisa principalmente ter repertório. Sim. Né? E o repertório, assim, a literatura ela é a fonte
né, maravilhosa, assim, né, de repertórios. E aí tem uma historiadora, De novo. enfim, lá da UFMG, que ela gravou um vídeo com 50 frases para usar em repertório. Não podemos falar o nome. Não, vou beber mais. Aí ela não pisou no prédio ao lado, que é o da FALE, que é a Faculdade de Letras. Estudou no mesmo período que eu. Enfim, complicadíssimo, gente. Não caiam nessa cilada, cara. Não existe modelo padrão Não de existe. redação. Enfim, Vamos lá, né? Vamos lá. são 2 episódios falando isso. Bom, já que a gente tá falando não, já que estamos falando de livros, assim, eu lembrei de um livro, cara, que ele não é uma autora que eu conheci há pouco tempo, mas está nas escolas públicas. Eu tenho uma relação muito forte com a escola pública, eu sou professor do estado também, né? E apesar de eu estar um pouco afastado por causa do projeto e outras questões, tem uma autora do livro Olhos d'Água. Ah, Cara, e aí um dia eu peguei pra ler, falei assim, pô, vou ler. O segundo conto, que é o conto do ônibus, eu falei assim, porra, o que é isso? Eu fugi o nome da autora agora. Conceição Evaristo. Conceição Evaristo. O que é isso? E ela fica lá. Que é isso? O que é isso? Não, é tipo assim, o que é isso? Ela fala, parece que ela tá do meu lado, sussurrando no meu ouvido, assim, olha, aconteceu isso. Você precisa ler Ponciá Vicêncio, que ela narra ali, né, a vivência dela em Belo Horizonte, né, desse processo de sair de Belo Horizonte. É sensacional. E ela, inclusive, tem um projeto, né, maravilhoso, chama Escrevivência, né, que é com o objetivo das pessoas pretas, periféricas, terem oportunidade de falar, né, de escrever as vivências, porque quanto que do discurso foi roubado, né, pela forma que a gente aplica o ensino hoje. E ela tem essa perspectiva, assim, da escrevivência, que dialoga ali com a Lélia Gonzalez, né, no português e todas essas questões. A Conceição assim, inclusive já caiu no Enem também. Conceição é figurinha, assim, que eu tenho certeza que vai ser repetida. Sempre é. Meta para o futuro. O quê? Chamar Conceição Evaristo para o podcast. Nossa, ela é tudo pra mim. Tudo pra mim. A gente vai ter que pôr plateia aqui. Sim. Colocaremos. Sim. O João vai dar trabalho, hein, João? Com plateia aqui, hein? Isso Ela ajuda. tá sempre aí, cara. Participando Não, dos ela é eventos. super acessível. Ela assim. sempre vai na FMG também. Ela é acessível. Em breve teremos o estúdio móvel. Não. Você vai ver. Tipo aquela... Eu esqueci, a Samanta lá no Rio de Janeiro, já viu já? Não. Ela anda de chinelinho havaianas, pá, e tal. Não. Ela e o namorado dela fazendo vídeo, você nunca viu, não? Vamos ver. Depois eu vou te mandar, então. Não me manda isso. Cara, eu passo a maior parte do meu tempo vendo coisa de geopolítica, xingando esses caras tudo, lendo sobre o Putin, sobre educação ambiental. Aí eu vou ver uma mulher de chinelinho. Nada contra ela, porque eu realmente não tenho tempo, velho. E o máximo que eu vejo é a Camila Loures. Porque eu tenho uma filha, né, mano? Mano, pode falar o nome. Não tem problema, não. Aí eu tenho que ir lá assistir, ver se não tem BO no que ela tá fazendo ali. Aí não tem BO, aí deixa acontecer. Entendeu? Mas é isso. Mas é tô doutrinando, é a pequenininha. O pequeno manual antirracista tá lá. Eu comprei agora o mundo. Ela tá querendo de uma princesa que é meio rebelde. E tem um livro ótimo que você pode chamar Em Três Mundos. Como é que é o nome da autora? Ela foi... Enfim, não tem problema. Chama Entre Três Mundos, vai tratar, né, de muitas questões, assim, além de fantasia, é uma ótima literatura. Isso. Quantos anos ela tem? 10. Ela vai amar. Tem que ser na fantasia. Na fantasia, são muitas questões dentro da fantasia, sabe? Sim, eu falo porque são isso. Questões necessárias, assim. Sim, isso é importante. Eu vou ter a descrição desse vídeo no YouTube, eu vou colocar todos os livros. Como que chama, gente? Depois procura pra gente. Procure porque ela é incrível, a escritora, como inclusive. chama Entre os Mundos. Entre Três Mundos. Bom, já que estamos falando de tanto livro, é pergunta difícil. Vou começar com você, para ela ter tempo de pensar. 3 livros fundamentais, assim, que você já leu e que você recomenda. Tem que ir pra arrebentar. Nossa, aí... Eu tô pensando, como a pergunta é minha, eu tô pensando há várias horas sobre isso. Cara, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber. Sensacional para fazer a análise do processo de colonização dos Estados Unidos, mas pensando na questão religiosa junto, como que isso tá atrelado à questão do comércio, enfim, tal. Um outro, talvez um pouco mais polêmico, o Manifesto
comunista do Marx. Não que eu concorde com a proposta que ele, né, coloca ali e tal, em relação a muitas coisas, mas a análise dele é legal em algumas questões, porque ele mostra ali que a grana não tá com a gente, ela fica com a gente um pouco e volta nesse... Enfim, né? Muito louco. E o terceiro, eu gosto de Carlos Drummond de Andrade, A Rosa do Povo. Muito É bem, assim, sentimental. Mais ou menos. E pesado, porque ele tá criticando ali umas paradas, a relação dele com Itabira. Tá, essa parada, eu gosto dele, gosto. O autor, de forma geral, assim. Você mandou bem, cara. Pensei no manifesto, sério. Mas eu tenho 3 diferentes. Pra você ter tempo de pensar, porque você tem muito repertório disso. Eu não vou conseguir, gente. Você tá me sentindo pressionada. Por isso que eu tô falando. Ó, eu sempre gosto de falar de Agatha Christie, velho. Crimes ABC. Muito bom. Sério, velho. Eu adoro bom. ele. Tipo assim, nada contra a autora. Não deu, não li ainda. Eu gosto. E aí, eu tenho 2 livros que eu carrego, assim. O Grande Mentecapto, que pra mim... Rubem Alves. Fernando Sabino. E Fernando Sabino de novo, que é Encontro Marcado. Cara, Encontro Marcado pra mim, eu me encontrei ali. Apesar que o Grande Mentecapto é mais parecido comigo, pelos processos mentais. Mas enfim. Complicado. Mas o Encontro Marcado, cara, porque eu sou apaixonado por Belo Horizonte. Eu sou muito apaixonado por Belo Horizonte. Gosto dessa cidade demais. E ele tem uma relação, uma história, a história é contada em locais que eu vou lendo e eu vou vendo o Parque Municipal, como ele é hoje, comparando, subindo a Rua da Bahia ali e tal. Tô lá no Maleta, eu fico, porra, esse cara... Quem faz isso muito é o Pedro Nava, né? Sim, e, né, já dando uma das minhas indicações, Ponciá Vicêncio da Conceição Evaristo, né, puxando o gancho, que também vai falar dessa relação com a cidade. É legal, é legal. É bom. Não precisa falar, não. Vou te salvar. Nós vamos te salvar dessa. É complicado, né? Não, mas tem um livro que todo mundo devia ler, é Quarto de Despejo, né? Nossa, da Carolina Maria de Jesus, porque ele é o suco do Brasil, né? Suco do Brasil. E a fome como professora, né? E que professora, né? Acho que não conheço ninguém que leu, né? E conseguiu digerir esse livro de forma plena. A gente tem que ler aos poucos, né? Porque ele é intenso. Intenso em muitas áreas, em muitos lugares, né? Então fica a dica. Vai estar tudo lá. Nossa. E ainda... Dá pra colocar a capa do livro? Não, aí não. Só o nome. Faz assim e coloca. Você me quebra. Aí não, a gente pode fazer Vou mandar as fotos pra você. Não, a gente pode fazer um edit. Você dançando, você dança super bem. Vamos colocar o Elvis dançando? Ele dança melhor do que dança melhor que nós 3 aqui, provavelmente. Bem melhor a gente vai com o Elvis dançando, apontando o dedinho. E aí vai ser o marketing do episódio. Já tá. Eu vou mandar pra ele agora. Você vai dançar apontando o dedinho aí. Você tem que dançar 1 minuto e meio. E a gente vai colocando tanto de livros pra fazer o marketing desse episódio. Não. Tá? Vai ter que rolar. Bom. Muito pensamento intrusivo. Entre 3 mundos, Lavínia Rocha. Obrigada. Lavínia, perfeita. Tá vendo? Eu te falei que aqui é assim, a gente vai falando e foge da pauta, volta pra pauta e as coisas vão acontecendo. Né? Bom, deixa eu trazer um pouquinho, mas antes tem que fazer o segundo merchan do dia, né? Qual que é o segundo merchan do dia, meu querido? Você sabe? Nós gostaríamos de agradecer à Fundação FPL Educacional. Muito bem, obrigado FPL pelo apoio, por liberar o estúdio para a gente estar discutindo coisa tão boa que é literatura, né? E algo que é pouco falado. Não é boa, é necessário. É necessário. Então, para a gente discutir algo que é necessário, que é literatura. E literatura brasileira. Tome. Velho, eu tenho um B.O. com a literatura, eu vou contar um caso para vocês. Tome. Que isso tem a ver com a próxima pergunta, a próxima discussão aqui. Uma vez eu cheguei para uma professora de literatura, falei assim, porra, os caras estão lendo o livro mais lido hoje no Brasil, Harry Potter, isso. Sacanagem. Aí ela, eu não acho. Discussão do primeiro período da faculdade de letras é assim. Eu não acho. Aí ela, por quê? Aí ela falou assim, por que você não acha? Pô? Você não é professora de português e tal? Aí ela, cara, eles estão lendo. Para além disso, né, Harry Potter é uma obra que trata muitas questões. Sim, né? Sim. Aquelas que estão defendendo mesmo, tá? Você é fã de Harry Potter? Eu tenho 300 tatuagens. É mesmo?
bastante. Eu gosto de Fez Cálice parte do da Fogo. minha formação, né? Eu não assisti o último filme de Harry Potter até hoje. Mas, Eu assisti. bom, eu vou mudar a pergunta, eu volto. Porque eu ia falar sobre um do nosso da pauta aqui, ó. Tem a pautinha bonitinha. Tem não pauta? parece. É que bonitinho. Não parece, mas nós estamos tentando ser profissionais aqui, entendeu? Próxima, manda a pauta também, é legal. Mandar a pauta. Não gosto. Que fera. Apesar dele com essa touca, nós tentamos ser profissionais, entendeu? Mas tá bom. Eu tô com esse cabelo, né? Enfim. Eu vou nem identidade, cara. Cada um tá criando sua identidade. A minha é... Dizem que eu saio daqui e vou pedir comida. Eu saio daqui e vou pedir comida, mas enfim. Esse processo de transformar a literatura para o cinema, para a televisão, é válido? Ou é válido até qual ponto? O que você pensa disso? Eu posso só pensar sobre isso, não me sinto apta a responder como forma definitiva de isso, porque nada é definitivo, nenhum. Porque amanhã a gente pode mudar as ideias. Não cancelem ela, galera. Não, eu acho que é válido sim, até porque tem um monte de gente que começa a ler depois de ver o filme, né? Mas ler é tão mais importante assim, depende, né? Depende também. Precisa ler todos os clássicos. Como você é intelectual. Não é sobre isso, a intelectualidade, né? Sobre a literatura. A gente tem uma... vou falar de outra... É uma literatura oral, né? Que a gente tem de uma mulher que... ela chama Estela do Patrocínio. Década ali de 40, ela foi pega literalmente na rua, jogada num camburão e internada num manicômio, chamado manicômio no período, né? E aí, a partir dessa vivência dela manicomial, ela começa a soltar muitas frases de efeito e é construída toda uma literatura somente com as falas dela, né? E aí? A pessoa precisa ler os clássicos todos ou a gente também pode só ouvir a Estela do Patrocínio e falar, meu Deus. Sim. Que isso, né? Ela é um estouro. Assim, pouquíssimas pessoas falam sobre a Estela do Patrocínio, né? Mas ela é uma das autoras hoje de literatura oral que a gente deveria conhecer, né? Para quem quiser, assim, tem várias peças de teatro, várias coisas na internet sobre ela. A sensação que eu tenho é que alguns autores... eles ficam limitados a um grupo social. Porque está no teatro, porque está nisso. E nem todo mundo tem acesso. E quando, às vezes, a pessoa tem acesso, ela não se liga de onde está vindo aquilo. A literatura dela virou literatura depois. Ela não fez nada com o objetivo de se tornar um saber literário. Não era sobre isso, né? Mas é como que a fala dela, né? É tão potente a ponto de se tornar, né? Um objeto de estudo também, de análise, de pesquisa e tudo mais, assim. Por isso que, assim, você vai ver o filme, você vai ler, você vai ouvir, né? Não é sobre isso, né? Parece que quem tá sempre com o livro na mão é super inteligente. Tem um conceito, isso aí pode até me cancelar, tem um conceito que eu não consigo compreender, que é tirar uma foto na praia com o livro. Gente, tá ventando areia no meu livro, cara. Não tem porquê tá sentado... Você consegue ler um livro enquanto as pessoas estão jogando futebol aí na sua frente? Eu não consigo. E aí eu contesto um pouco essa necessidade de validação. De validação do saber, né? É uma boa. Validação do saber. Precisa? Não sei. Não precisa. Talvez precise para alguns, né? Não sei também. É legal então, a sala de aula, joguei que às vezes a bomba. Não, gostei disso. O aluno que é quietinho, que às vezes não quer fazer uma atividade, às vezes tem essas questões, tá, emocionais, tá, que tá com o livro, ele é o perigoso. Não no sentido, né, que ele vai ferrar o professor, mas é o cara que é crítico mesmo. Sim. Noto que quem tá com um livrozinho malocado lá no fundo, assim... às vezes está lendo durante a sua aula, é o cara que prestou mais atenção, internalizou a sua aula e analisou mais ainda. Eu acredito nisso. Eu também, né? Porque a gente vê isso na prática. Exato, cara. Todo dia. Todo dia, está no nosso cotidiano. Né? Cara, e aí, chegou nessa pergunta porque eu pensei em uma outra coisa, e eu já pensei em outra, que quando eu fiquei sabendo, quando era para eu te convidar, eu comecei a conversar com pessoas, né? E a gente tem que criar um vazamento, criar um repertório, um arcabouço de conhecimento. E aí alguém virou para mim e falou assim, o professor Cício lá, companheiro de sociologia, ele virou para mim e falou assim, cara, você tá sabendo que a direita, sempre, tá criando o Clube do Livro? Tá criando encontros, sarau literário, com as obras
clássicas. Assim, como assim, velho? Os caras estão pegando, tipo, Guimarães Rosa e estão discutindo, só que estão discutindo dentro da perspectiva deles. Ou seja... O diabo na rua do meio do redemoinho virou outra coisa, né? É isso, cara. Então, aquilo que a gente sempre está falando aqui, a gente tem que começar a voltar a se apropriar de conhecimento de verdade. Né? E começar a apresentar. Por isso que a gente tem que validar sempre as obras, sabe? A gente tem que ser crítico e apresentar Sim. e botar para fazer, porque esses caras estão utilizando um conhecimento. Imagina, eles vão pegar o Lima Barreto. Sim. E os caras vão falar... Não, esse cara aqui tá falando dos pretos aqui, exemplo. Não, mas os pretos... Não é assim, não. É porque ele, na verdade, ele tinha um namorado preto, por exemplo. Os caras vão falar essa parada, velho. E é assim que eles falam. Eu sei o canal que faz isso aí, viu? Fica quieto, que eles estão cheios de patrocínio, cheio de dinheiro e a gente só tem nós. Então, agora não pode não. A gente pode criticar só o pessoal de BH e região. BH e região. Eu só tô criticando gente que tira foto na Praia Lenta. Você tá querendo ir mais além. Eu vou vender. Amplificou a discussão. Vender minha moto. Então, assim, então é perigoso. E aí, quando eu vejo, e aí eu vou falar de um momento que eu... Mas você entende, assim, pensa comigo. A gente tá falando sobre a mesma coisa, de como que se você coloca a literatura nesse pedestal, né, de a arte só é aquilo que eu utilizo daquela forma clássica ali, eu afasto, né, o grande público. Então, é isso. Eles estão fazendo o caminho oposto, extremamente inteligentes, né, assim. Na verdade, nós estamos errando muito. Nós estamos errando e, na verdade, eles estão começando a utilizar mecanismos que a gente sempre utilizou para chamar o público. Sim. E isso é indecente. Isso é, assim, eu posso falar, é catastrófico pra gente no futuro. Porque a molecada tá vendo, e eles têm grana para jogar isso no YouTube, no Spotify, e os caras têm vários canais de educação que estão distorcendo esse conhecimento. Aí vai virar o evangelistão. Evangelistão. E eu sou um crítico ferrenho evangelistão, né? Tanto que em Belo Horizonte, Bíblia virou livro obrigatório agora. Livro obrigatório. Né? Imagina. Eu falo de Jesus nas minhas aulas. Eu também. Eu também. Muito doido, cara. Já tá lá a palavra, não tem que... Eu tenho que ensinar Padre Antônio Vieira, né? Eu tenho que falar sobre o sermão, né? Padre Anchieta, eu tenho que falar sobre isso também, né? E quando a gente fala de Gaza, né? Vamos falar da região de Israel. Sim, você tem que voltar lá nos primórdios, tudo, e aí você vai citar. E aí você acaba, por exemplo, eu gosto de usar um autor mais popular, que é Augusto Cury, porque ele tem um livro que fala de Jesus, da obra dele, num processo de autoconhecimento e tal. E eu li esse livro e eu achei legal porque ele não tem aquela visão, uma visão psicológica tal, pá, enfim, não vou entrar nos méritos aqui, mas é legal para ver, para passar o tempo. E aí, né? A gente pode ler o Augusto Cury? Pode ler o que você quiser. Como assim? Como não é aceito, zoando, brincadeira. É justamente o oposto, né? Mas você tem que ler para entender. Uma das coisas que eu mais fui crítico na minha carreira docente, e olha que legal, o Phelps, que eu é óbvio para que lado que eu jogo a bola, né? Para oeste sempre, né? E aí mas eu sempre li livros de leste, porque eu sempre quis entender qual que é o mecanismo que eles utilizam de dominação. Eu sempre fui muito criticado nesse processo. Eu lendo o inimigo para entender o que ele quer. Eu escuto rádio, eu escuto programa de rádio. De várias religiões para eu poder entender o que tá acontecendo, né? E assim, eu devia parar com isso, inclusive. Acho que já tô precisando parar. Às vezes é bom, processo. Né? Mas eu entendo, né, o que você tá dizendo nesse aspecto de é bom, a gente precisa conhecer o outro, né? Quando eu falo, né, vou explicar Padre Antônio Vieira e eu quero falar mal do Padre Antônio Vieira, eu primeiro tenho que ter lido o Padre Antônio Vieira, tenho que ter compreendido aquela obra, né? Não tem como eu falar de uma coisa que eu desconheço, né? Então, sim. E é legal quando você lê o contrário, por exemplo, quando você lê o liberalismo real mesmo. Você lê o contrário, eu já achei que tava rolando um pacto. Você já falou, vou ler o contrário, né? Não, desculpa, vou melhorar. Como assim? Como assim? Coca-Cola? Não, sim. Aí vai aparecer. Não, mate o John Lennon. Mate John Lennon. Não, quando você lê com uma perspectiva de não doutrinar, para ser crítico, mas para conhecer aonde está a falha. Então, quando eu destrinchei o liberalismo, cara, eu descobri que... Aí eu pude falar, pô, herdeiro, você não deveria existir,
que o liberalismo real fala que você só pode ganhar dinheiro trabalhando, ok, mérito. Vai trabalhar e vai ganhar seu dinheiro. E que seu filho tem que trabalhar para ter dinheiro, aí eu aproveitei e deito o cabelo. Não sei, cara, eu acho legal essa perspectiva, só que eu acho que eu ainda vou além ainda. Eu vou no caminho contrário. Tipo assim... John Lennon, John olá Lennon. diabo, alô diabo, né? É o contrário. Não, mas assim, a gente trata muito na sala de aula, porque assim, tudo bem que, né, a gente defende A e o outro defende B, e aí às vezes a gente trata muito com os meninos, principalmente no ensino médio, vai ter debate. E aí os meninos se preocupam em pegar a falha do outro e tal, e não olha a falha deles. E aí tem um autor que eu gosto, que quando eu parei para pesquisar sobre, que é o George Orwell, né? Ele escreve lá a Revolução dos Bichos, faz uma crítica, assim, violenta, válida à União Soviética. Eu tô assim, pô, quem é esse cara? É um esquerdista, né? Era um comunista. 1984 também E eu passei, caraca, velho, eu acho que assim, pra mim, ele ainda foi melhor, porque, peraí, mais do que criticar o outro, tá olhando, peraí, onde eu estou, que é a minha própria ideologia e tal, enfim, ela não tá legal. O que tá pegando? Eu acho louco, sabe? Eu acho uma certa maturidade. Legal isso que você tá falando, que agora de verdade existe mesmo, uma discussão nova. Uma discussão nova geopolítica, que é o seguinte, tá na hora, por exemplo, no Brasil, da esquerda começar a repensar algumas questões, começar a criticar ela mesmo. Então, assim, por exemplo, eu votei tal presidente e eu não posso criticar o presidente só porque eu votei nele. Não, pelo contrário, você tem que criticar. E aí, um autor específico, é o Elie Jabot, que eu tô falando muito dele ultimamente, que eu tô aprofundando a perspectiva de China, ele fala que a esquerda, por exemplo, tem que parar de ter medo de exército. Porque Rússia, China, como líderes regionais, eles têm um exército muito forte. Outra, a esquerda tem que parar com esse negócio de não querer construir um projeto político nacional. É o que falta para educação, especialmente para letras, né? Para literatura. Que a gente não foi tem. excluída do fundamental, né? Agora ela pertence ao ensino médio, você tem 3 anos de literatura, né? E não tem. E é uma literatura totalmente dentro do material didático voltada ali para um conteudismo, né? Período histórico, começo, meio e fim, né? Esses processos que a gente já deveria há muito tempo, né? Ter extinto. E tem que criticar. Então, a gente está falando isso porque nós precisamos ter essa autocrítica para entender aonde a gente pode melhorar e evoluir, cara. Sim. Do que ficar se escondendo das críticas com medinho, tá? Eu não tô preparado. Você não tá preparado. É porque vira uma relação nós contra o outro, né? Eu versus o outro, nós contra o outro, onde o outro é errado, que é o processo colonizador, né? Aquele que precisa ser atacado, defendido, catequizado. É o errado, eu tenho que ferrar com o cara. Só que não, velho. Às vezes eu que tô mais lascado ainda, né? Falta o olhar assim. Aí pode ser religião, qualquer coisa, gente. Você pode ser cruzeirense e ser chato lá com o seu vizinho atleticano, mas você tá lascado. Ou o contrário também, né? E religião, enfim, por aí vai. Bom, então... Tá. Vamos parar. Corta isso aí. Ô, Brisa, eu tava stalkeando, que a gente tem que saber, né? Depois você chega aqui e começa a falar umas loucuras, eu fico... Não, mas é mais ou menos essa a ideia. Mas aí eu vi 2 coisas nas suas redes, mais na rede onde você trabalha, lá no Evoluir. Uma ideia de literatura de resistência. Engajamento. Isso. E você dando uma aula, cara, eu acho que era de gênero literário, eu acho, usando um funk. Ah, sim. Cara, fale mais sobre isso. Eu achei incrível. Não, a competência 4 do Enem, ela vai falar sobre mostrar a identidade, espaço que o autor fez a sua criação e tudo mais. Essa competência, ela fala justamente disso, né? E o DJ AWS da igrejinha... Que movimenta... Tô zoando. Menina, então, o DJ AWS da igrejinha, perdão, gente, eu não consigo me controlar. Hoje eu acordei com mensagem de bom dia. É esse trecho que eu preciso, inclusive, perguntando se eu tava no setor da igrejinha. É onde ele narra todo o cotidiano dele, a história, a vivência dele. É isso que o Enem quer. Por isso que o DJ AWS da igrejinha estava lá. Ele quer, não quer... Ela quer brotar de mototáxi porque o Uber não sobe. E ele tá explicando por que o Uber não favela? sobe. Né? Ele tá mostrando um contexto, uma geografia ali pra gente também. É por isso que o DJ AWS da igreja, ele faz parte do compilado de maluquices didáticas aí. Não, né? Tudo bem. É doido. Não, eu achei muito legal. Eu adorei a dupla que vocês fizeram. Não, aqui. foi bom, não foi? A gente pode fazer isso, tudo errado. A gente pode cantar. E
a questão do engajamento? Você... Bom, a literatura engajada, ela vem sendo parte de todas as provas sempre, né? O Cefet, Cotec, o FMG agora, né? A gente já falou sobre isso. E o Enem também. Ano passado caiu Racionais, né? Sobrevivendo no Inferno é a obra magistral do engajamento, né? Que a gente tem na atualidade, assim. A literatura engajada, ela é essa literatura que ela se preocupa, o oposto dos parnasianos, né? Que ela vai se preocupar em trazer as pautas sociais mesmo, né? Como que a sociedade tem lidado com a subalternidade, né? Com as periferias, com as religiões que não são as pentecostais ou cristãs, no geral, enfim, né? Como que esses silêncios, né? Eles precisam ser ditos, algo assim, né? Gostei disso. Mas Gostei. tem uma coisa que eu acho interessante. Essa até eu achei mais perigoso do que o DJWS da igrejinha. Veja só. Nesse gancho aí da religião que eu falei. Tava dando aula de barroco, né? Barroco, né, explicando aqui rapidamente, a gente está falando de um período de Inquisição, Contra-Reforma e tudo mais. E aí tem 70 padres que a gente tem que estudar nesse período, né? Vou falar de padre. E aí eu pensei, tem um ponto de Exu que vai dizer, né, sobre a Inquisição. Né? Ele vai contar a história de uma mulher que foi condenada pela lei da Inquisição. E aí eu coloquei esse ponto na aula, né, para ver como que seria ali a reação da galera. Tinha gente cantando, tinha gente afundando na cadeira, tinha de tudo, assim, mas foi um experimento muitíssimo interessante, porque eu fiquei 4 aulas falando de padre e tava tudo bem, mas eu coloquei um ponto de Exu que basicamente é uma narrativa contando a história de uma mulher que foi queimada, né, por uma lei de opressão, de um sistema, e ficou todo mundo um pouco assustado. Se assim. eu não me engano, na cultura afro-brasileira, Tranca-Ruas era padre. Essa música, inclusive. né? Entendi. Dá Porque pra cantar? fui condenada pela lei da Inquisição para ser queimada viva sexta-feira da paixão. Né? Aí conta a história de um padre que tentou ajudar ela, aí foi queimado os dois, ele virou Tranca-Rua e ela Maria Padilha, né? Essa é a história desses dois Exus, dessas entidades. E aí eu coloquei isso, foi assim, interessantíssimo, para além do DJWS, pensar essas outras culturas que a gente deixa de lado desde sempre, né? Bom, só porque eu lembrei, né? Aqui lá do outro evento. Bom, você lembrou, eu lembrei, ele também lembrou, mas infelizmente chegou o fim, cara. Que isso, gente? Passou rápido, né? Mentira. Passa rápido, cara. Pois é. Então, como é de costume, primeiro, meu querido Felpix. Fala comigo. Despedidas. O que você... Um beijo, abraço. Momento hilarie. Esse momento hilarie. Como você manda beijo, abraço? Beijo. Gostaria de mandar um abraço pra mim mesmo. Já é meu aniversário. É verdade. Somente. Parabéns, cara. Fez aniversário. 2.5? 2.6. 2.6? Que isso, você é uma criança. Pô, cara. Você ainda tem uma coluna. Um joelho. Complicado. 2.0. Eu lembro dos meus dois. Não vou falar dos meus 2.6. Não vou entrar nesse mérito hoje. Não. Né? A Miriam assim. Já conheci, enfim. Brisa. Bom, beijos, abraços. Quer mandar um? Beijos para todos. Agradecer, né, a oportunidade de falar com vocês, vir cá conversar, né, trocar essa ideia aí, foi bem divertido. Obrigado. Viu? Isso é muito mais, foi mais leve que você imaginava. Não, é sempre difícil. Muito bom, obrigado, Brisa, obrigado, Felps, obrigado, João, meu querido, né? Pessoal, eu quero mandar um abraço, então, pra quem? Vou mandar um abraço pro... Bom, hoje é 27 de maio, eu vou dar um abraço para 2 pessoas especiais. Minha tia, que tá fazendo aniversário daqui a uns dias, eu não sei o dia, e minha tia Paola, que já fez aniversário. Ela fez aniversário lá no início do mês de maio. E já que é dia 27, eu vou oferecer um abraço pra mim também, que meu aniversário tá chegando. Então eu vou ficar. Né? Então não vou falar a data, mas meu aniversário tá chegando também. É dia 30, galera. Miséria. No mais, gente, muito obrigado. Valeu. E 2 dias depois do lançamento no YouTube, você vai ter no Spotify. Então segue a gente no @Projeto Saber Livre no YouTube, @Projeto Saber Livre no Instagram e @Projeto Saber Livre também no Spotify. No mais, dúvidas,
comentários, sugestões, manda lá uma mensagem que a nossa equipe, né, a nossa equipe dos bastidores vai estar conversando com todos vocês. No mais, tudo de bom, obrigado novamente e até semana que vem. Tchau, tchau. Colocar o WS da igrejinha no